Fala, meu povo, tudo bem? Estou aqui com o João Rocha para a 12ª entrevista para falar um pouco sobre a Três Cariocas, né, cervejaria. Boa. Conta pra gente aí de onde surgiu esse interesse em criar uma cervejaria. Cara, vamos lá. Voltando lá para 2011, meus outros dois sócios, João Gabriel e o Eduardo, o Eduardo, na verdade, tinha um hobby de beber e colecionar rótulo de cerveja das cervejas que vinham de fora, do que chegavam no Brasil. Em 2011 não era muita coisa. Desculpa, eu tô falando com você. Não, pode falar, tranquilo, pode falar. Eu viro e mexe e falo com ele quando a gente está aqui. Naquela época, 2011, não chegava muita coisa de artesanal aqui, né? Eu até, na verdade, não vou chamar de artesanal, assim, porque até uma classificação do Ministério da Agricultura, realmente, nossa cerveja não é artesanal. A partir do momento que a gente produz numa fábrica, ela é uma cerveja que não teve muita tradução do inglês, na verdade ela é uma craft beer, né? Uhum. Então, artesanal você faz em casa, enfim, um processo mais próprio, exato. Né? Mas enfim, a gente chama também de cerveja especial, enfim. O que chegava no Brasil era pouca coisa, mas o Eduardo colecionava tampinha, rótulo e tal, não entendia absolutamente nada, mas vinha algumas coisas, a gente bebia com ele e tal. E o João Gabriel ia fazer uma viagem, ia morar em Londres, começou a se interessar também por cerveja, beber coisa diferente. Ele ia morar em Londres e juntou com um dia e falou, cara, vamos escrever um livro das experiências que eu vou ter lá em Londres e na Europa, e você aqui no Brasil, a gente vai falando sobre cerveja que a gente tomou e tal. E aí, na época, o João Gabriel tinha 20 anos, deu 21, e eu falei, enfim, eu tinha amigo há mais de 15 anos, e eu falei, cara, vocês vão escrever um livro com 20 anos, a parada vai ser difícil, enfim, não é um processo fácil. Faça um blog que é mais atual, mais fácil, mais barato. Uhum. E aí eles criaram um blog chamado Beer Based Life. Aí, cara, não entendiam nada, começaram a estudar por conta própria. O João Gabriel foi pra lá e eles postavam curiosidades sobre cerveja, sobre o mundo da cerveja. Mas logo que ele chegou lá, o Instagram começou a fazer sucesso no Brasil. Então eles já migraram o Beer Based Life para o Instagram. Naquela época, cara, não existia isso de blogueiro, influencer e tal. E eles viraram o Instagram mais seguido de cerveja no mundo. É meio bizarro isso, mas sério? É sério. Tipo quantas pessoas? Eles tinham 12 mil seguidores, que na época era como se fosse alguns milhões de hoje, assim. Era muita gente. E, enfim, todo mundo conhecia o Beer Based Life, só que eles não tinham muito conteúdo. Assim, eles postavam foto do que eles bebiam, diziam qual era a cervejaria, o que era a cerveja e só. Uhum. Só que eles começaram a receber cervejas da galera que queria que eles postassem e tal. E nessa do João conheceu muita coisa lá fora, ele voltou pro Brasil e ficou com isso na cabeça. Ficou 6 meses lá, depois voltou e ficou com isso na cabeça de, cara, criar alguma coisa, fazer isso virar um business. Cerveja virar um business. Mas ficou lá pensando e tal. E eu fui para Londres quando ele voltou. Eu ainda não tinha nada a ver com Beer Based Life, né? E fiquei em Londres esses 6 meses também. Nessa época eu fazia direito antes de ir para Londres. E eu fui para lá, na verdade, para dar uma refletida e ver realmente se eu queria continuar no direito. Eu já estava... Mas você foi fazer um curso lá, alguma coisa do tipo? Eu fui fazer um curso de Business English e outro de M&A. Mas na verdade foi um M&A, toda a parte contábil e econômica do M&A, só que aqui no Brasil eu trabalhava num escritório que mexia com M&A, societário contencioso, fazia recuperação judicial e tal. E, cara, eu gostava muito, mas comecei a me desencantar pela profissão em si, pelo estilo de vida. Uma das paradas que mexeu comigo foi que um dos meus melhores amigos também era advogado e tal, estava fazendo direito, apaixonado pela parada. E eu olhava pro cara e falava, cara, eu nunca vou ter essa paixão, vou me ferrar aqui com ele, enfim. Mas ele é exceção, né, cara? De apaixonado pela profissão? Eu posso falar por cátedra aqui que eu sou da área, eu sou apaixonado. Não, mas então, na verdade, isso na época ele tinha também 20 anos, 21 anos. Ele é mais novo que eu, ele tinha 20. E logo depois ele já também se desapaixonou um momento, quase largou o direito. Hoje em dia, eu acho que ele ainda está no direito realmente pela parte financeira. Sim. Mas eu acredito que quando ele fizer o pé de meia dele, ele é um cara que vai para agrofloresta, com certeza. Pegada dos seus amigos é essa. É essa, né?
Aí você foi para Londres? Eu fui para Londres e no que eu voltei eu tinha certeza de que eu não queria estar no direito. E, cara, pisei em Londres, uma semana depois o Gil e o João Gabriel me chamaram para conversar, porque eles estavam com isso de cara, quero abrir alguma coisa com cerveja. Sentamos ali no Belmont, no Leblon, que ainda era o Belmont antes de virar um ponto turístico, ainda era um Belmont normal antes da obra. E sentamos ali, cara, começamos a falar e tal, né? A gente não sabia se a gente queria abrir uma cervejaria, uma importadora de cerveja, uma exportadora, sei lá, a gente queria mexer com cerveja. Aí lá a gente sentou e falou, cara, beleza, vamos começar a produzir cerveja artesanal, cerveja em casa, vamos comprar os equipamentinhos, as panelas, os baldes de fermentação e vamos começar, cara, vamos pra casa do Gil, que o Gil tinha o pai dele tinha um alambique também como hobby, num sítio ali no Vale das Videiras, em Araras. E aí a gente falou, cara, vamos pra lá, vamos usar aquilo de cozinha e vamos embora. E aí no próprio dia a gente foi pra casa do Eduardo para escolher um nome pra gente, que a gente falou, cara, beleza, a gente não sabe o que a gente vai criar, mas vamos começar a mostrar para nossos amigos que a gente está começando uma parada e que isso vai se transformar em alguma coisa algum dia. Nesse mesmo dia a gente foi lá e falou Três Cariocas, saiu o nome de alguma forma, depois de um brainstorm nosso. E também no mesmo dia o Eduardo desenhou os 3 rostinhos lá, que foi a nossa primeira logo. E foi. A gente já começou a produzir cerveja em casa, já com o Instagram, Três Cariocas. O know-how para fazer cerveja veio do blog deles? Cara, não, nem isso. A gente começou a estudar como fazer cerveja a partir desse momento, desse dia. Tá. Não era por conta, no blog, o que eles estudaram antes não chegou no desenvolvimento de fazer cerveja. Mas, e aí nesse momento a gente já viu que o João Gabriel ia ser o cara mais de produção, de elaboração de receita, então a gente viu muita cara nisso. No começo a gente estudava muito junto, então assim, todo mundo sabia produzir, tanto é que às vezes um subia para o sítio produzir sozinho, os outros não iam, mas às vezes a gente ia junto. Mas naquela época todo mundo era responsável pela produção, e depois a gente foi dividindo para estruturar como empresa. O João foi responsável pela produção, e o Eduardo comunicação, marketing, e eu comercial. E aí, pela minha bagagem de direito, teoricamente, eu falei, você é o cara que entende direito, não... Os contratos aí. Sempre que eu não lembrar de nada. Quando vocês produziam mais ou menos para quantas pessoas? Cara, a gente produzia no começo 30 litros e depois aumentou para 60 no máximo. Vocês abasteciam festa? A gente abastecia amigos, assim, de bobeira, né? E a gente ficou produzindo 1 ano e quase 2 anos, a gente ficou produzindo artesanal, caseiro. E nesse momento você já tinha abandonado? Nesse processo, então, assim que eu entrei na parada, a gente falou, bom, beleza, vamos abrir isso e tal, né? Vou sair do direito e vou entrar em administração. Entrei em administração na PUC e logo no primeiro semestre de administração a gente entrou, eu e o João Gabriel, que também estava na PUC ainda, engenharia, a gente fez um curso à parte lá de extensão de empreendedorismo. E lá a gente começou a elaborar o primeiro plano de negócios, que depois, obviamente, não teve absolutamente nada a ver do que se transformou em empresa. Vieram outros milhões de planos de negócio, mas realmente serviu como primeira base para a gente dar o primeiro tiro. E a gente entendeu que a gente, no começo, a gente não poderia começar construindo uma fábrica, que precisava de um investimento muito alto. Então, que a gente ia produzir, como a gente fala, de forma cigana. A gente ia fazer a produção num espaço ocioso de uma cervejaria já existente. Então, a gente começou a procurar essas cervejarias. Enquanto a gente elaborava o plano de negócio, a gente ia atrás disso e a gente achou uma cervejaria lá em Jacarepaguá, que chama Alegra. E dessa cervejaria, enfim, ainda teve um processo de abertura de empresa, né? Então, estavam com tudo pronto, todas as receitas testadas. Teve todo esse processo de teste também, né? A gente produzia caseiro, a gente foi, antes de começar a vender, antes de começar a ser uma cervejaria registrada, a gente não vendia nada, porque não pode vender cerveja caseira, mas a gente, porque não tem lei que regula isso, né? Se tivesse, beleza. Mas a gente começou a conhecer donos de bares e tal, e a gente ficou muito amigo do Rafael, que é dono do Biruteco. Então ele foi uma super porta de entrada para teste nosso, porque a gente levava para lá e levava a nossa galera, então a gente fez o lançamento da nossa logo ali e fez as cervejinhas lá pra galera provar. Nessa a gente dividia, a gente fez, sei lá, em Ipanema a gente testou, a primeira cerveja que a gente escolheu fazer, a gente fez 4 lotes diferentes e botou lá com tampinhas que só a gente sabia quais eram, pra galera dizer qual estava melhor, então a gente fez isso algumas vezes. E quando a gente estava pronto para produzir,
cara, CNPJ não saía de jeito nenhum. Então, Burocracia brasileira. Burocracia brasileira, a gente ficou 6 meses esperando o CNPJ abrir, fazendo nada, 6 meses. Foi uma época que estava em greve, a junta comercial estava em greve. Então a gente ficou esperando a galera sair da greve e durou 6 meses esse processo. Quer dizer, já prejudicou bastante você. Já. É o primeiro desafio do cara que já foi a primeira parada, já foi, cara, abre a sua empresa. Hoje, enfim, não sei como tá, mas... hoje em dia, em tese, vai ser um pouco mais fácil, com uma lei da liberdade econômica chegando aí para facilitar esse tipo de coisa. Queria te perguntar, tem certificação, tem regulação para fazer cerveja? Tem o Ministério da Agricultura que regula toda... o Então, Ministério da Agricultura e da Pecuária. Quando tu quer entrar no mercado, você tem que cumprir um requisito. Então, você, dessa forma cigana, você não tem fábrica, então você é meramente uma distribuidora e a fábrica, enfim, a estrutura fábrica, ela tem que ser regularizada pelo Ministério da Agricultura e da Pecuária. Entendi. Então, toda cerveja tem atrás um número de mapa, que é o número desse produto produzido nessa fábrica específica. Não é um número que acompanha a cerveja, é um número da fábrica. Entendi. Que tem que ser regularizada pelo Ministério da Agricultura. Que é outra também, enfim, é outro processo. Você está empreendendo no Brasil, você lida com órgãos, por exemplo, hoje em dia a galera já entende muito mais, mas no começo a galera nem sabia o que era cerveja especial. Então você chegava lá, falava de estilo de cerveja, as pessoas que estavam lá não sabem o que é isso. Então existiu esse processo também de trazer essa galera do Ministério da Agricultura para entender mais sobre cerveja com a galera do mercado. Então foram criadas associações de cervejeiros, né? Tem a Amacerva, que é aqui do Rio, e tem a Abracerva, né? A Associação dos Cervejeiros do Brasil, que é do Brasil, enfim. E aqui no Rio tem a Amacerva. E eles têm muito esse contato com a galera para, enfim, fazer todo mundo entender o que é o mercado. O processo da cerveja artesanal foi um boom, né? A partir de 2011, uma coisa assim. Isso foi mais localizado aqui no Rio de Janeiro ou foi no Brasil inteiro? Cara, foi no Brasil inteiro. Foi no Brasil inteiro. No Rio, óbvio, teve muito movimento porque tem muito consumidor aqui. Mas o que bombou mais, inclusive, foi o Sul. Foi a maior quantidade de cervejarias que surgiu foi lá. E o Rio veio também, crescendo muito. Na verdade, o boom começou, a gente nesse processo de 2011, né, 12 a gente começou a ter ideia e tal, fazer cerveja. A gente lançou a primeira cerveja comercial já em 2014, foi quando saiu o CNPJ. Que é o nome qual? Qual o nome dela? Session Ipanema. E aí, como é que foi? A gente teve a cerveja pronta, antigamente a gente fazia só em chopp. Que nessa fábrica não tinha um sistema de envase legal e tal, a gente falou, vamos botar só chopp. E 15 dias depois do lançamento, surgiu uma vaga num food truck lá, na época tinha um monte de food truck, né, começando a moda do food truck também. O Contrabando, que é um food truck da galera da antiga mercearia, que é uma mercearia antigaça ali da Cobal, do Maitá. Eles chamaram a gente, eles tinham 4 ou 5 torneiras de chopp dentro do Mundial da BR, que é lá no Terreirão do Samba, foi o segundo Mundial da BR, se não me engano, e aqui do Rio. E aí ele chamou a gente para botar uma torneira lá de Ipanema. A gente foi amarradão. E então a gente lançou a cerveja, 15 dias depois estava no Mundial. E aí ganhamos a cerveja de melhor cerveja do Mundial. Medalha de platina e tal. Foi animal, enfim. Vocês concorreram com muitas assim? Uma porrada de cervejaria. Que, enfim, tem alguns jurados. A galera, nesse método dessa avaliação, desse concurso, uma análise cega, né? A galera vai recebendo cerveja, vai dizendo se é boa ou não, vai passando. E aí a gente ganhou medalha de platina, são 10 medalhas de ouro e 2 de platina, quer dizer, uma de platina, teoricamente, mas a gente empatou com outro cara, que é da Bode Brown, do Sul. E, então a gente lançou, aí fomos no palco chorando pra caramba, a gente zero esperava, precisava ali de gaiato. E foi maneiríssimo, a galera começou... uma motivação, né? Demais, a galera começou a ir atrás da gente, enfim, a gente começou a ter muito mais abertura comercial, então foi animal. Depois disso, cara, a gente começou, aí lançamos outra cerveja, Saison do Leblon, começamos a aumentar um pouco a produção e tal, mudamos de fábrica, fomos para Juiz de Fora, na Antuérpia, e lá a gente começou a produzir garrafa. A gente falou, cara, a gente precisa que o consumidor entenda aqui que está bebendo, veja o rótulo, porque no chopp tem isso, né? Você está lá, para você saber que você está bebendo na Três Cariocas, ou você tem que estar com uma bolacha aqui embaixo, ou o cara realmente sabe o que pediu. Ou o copo tem a marca. Ou o copo tem a marca, então envolve muito essa parte do merchandising. E é complicado, porque o cara não vai levar para casa, enfim.
Mas a garrafa tem isso, né? Então traz a possibilidade do cara fazer uma mídia e tal. Então a gente começou a fazer garrafa. Na Antuérpia. E outra, a possibilidade de chegar em outros pontos de venda que não tem chopeiro. Né? Começou na Antuérpia, fazer garrafa. E aí, cara, é o seguinte, bom, você produzir numa cervejaria cigana é um processo que a gente enxergou desde o início, desde que a gente começou, que era uma passagem para a consolidação da marca, e de que em algum momento a gente ia precisar ter uma fábrica própria. Não é um business rentável você ter uma marca que simplesmente alguém está produzindo, vai botar uma margem em cima disso, e você vai botar uma margem em cima disso, e o bar vai botar uma margem em cima disso. Por isso a cerveja artesanal realmente é cara. Então tem um monte de gente no meio. Então é natural que só se torne viável como fábrica. E realmente é rentável se você tem uma fábrica. A questão é que a gente, não tendo a fábrica, a gente tinha um outro problema que é o seguinte. A gente produzia cerveja, os caras, enfim, a gente tinha que pagar uma parte da produção no início, uma outra parte da produção quando a cerveja ficava pronta. Aí a gente vendia, e aí o cara só pagava daqui a 15, 21 dias, então assim, tinha que ter um caixa gigante para manter a parada girando. E com uma margem ridícula, então aumentar a produção era quase praticamente impossível, porque você produzia 2.000 litros, o lucro para você acumular para produzir mais de 1.000 litros, cara, demorava muito, organicamente impossível. Então sempre precisa de injeção de capital. Contando todo mundo pagasse, a gente levou muito calote, é realmente complicado, assim. Você investiu dinheiro seu no início? Ou não, vocês tiveram o Eduardo foi o cara que investiu no início, então assim, desde que a gente começou a empresa até antes de receber um empréstimo de um dos nossos amigos lá, que foi 2 anos depois, a gente investiu R$100 mil na empresa, foi isso. E que, cara, naquela época a gente já considerava tipo, um absurdo a gente ter conseguido chegar onde a gente tinha chegado, porque R$100 mil não era nada e a gente tinha conseguido fazer uma parada, já achava bizarro. E realmente era, porque, cara, praticamente impossível de acumular uma grana para aumentar a produção, enfim. E aí a gente começou com a necessidade de ter injeção de capital. Então a gente trouxe um amigo nosso para a sociedade e tal, né? E foi sempre assim, cara. Só que é isso. Acumulava prejuízo aqui, depois conseguia um pouquinho de lucro aqui, tipo, bem complicado. E vocês estão hoje em dia, vocês produzem quantos? Cara, então, quanto de litro por mês? Litro, garrafa. Hoje a gente está produzindo volta de 5.000 litros por mês, a gente já produziu mais. 2018 o mercado, assim, aí vamos lá, voltando um pouquinho. Desde que a gente produziu lá na Antuérpia, a gente ficou 2 anos na Antuérpia, e a gente começou a produzir, aí a gente tem cervejas de linha, nossa, que são 5 cervejas, que a gente produz sempre e atende toda hora. Mas tem cervejas sazonais, as cervejas mais voltadas para o público beer geek, para a galera que quer alguma coisa mais diferente e tal. Então, se pensar desde que a Três Cariocas começou, a gente tem mais de 50 cervejas diferentes. Tem um monte sazonal, um monte que foi edição que a gente só fez uma vez na vida e tal. Mas, não perdi o que eu estava falando. Você voltou 2 anos para Antuérpia. A gente ficou produzindo muitas cervejas diferentes e tal, beleza, ganhou, aí participou de outros concursos também. Vocês ganharam uma coisa no Canadá, não é? Fomos pro Canadá também, no Mundial da BR de lá. Ganhamos com uma cerveja envelhecida nossa, que é uma cerveja que se botava em barril de carvalho. Envelhece a cerveja, depois bota numa garrafa com cera, enfim, é uma cerveja diferente. Uma cerveja de guarda, que você pode beber ela daqui a... O ideal é que você beba ela depois de um tempo, ela já foi maturada ali no barril de carvalho durante um tempo, você bota na garrafa e deixa ela mais um tempo. É uma coisa meio que como um vinho. É isso, basicamente mais isso. Forte. Ela naturalmente tem mais álcool, mas não necessariamente. Tem cervejas de guarda com baixo teor alcoólico. Esse processo de criação da cerveja deve ser divertido. Cara, é muito divertido. Pô, e não tem limite. Assim, e assim, o mercado foi ficando interessante porque, cara, a galera começou a tacar tudo na cerveja. Então, maracujá, uva. Maracujá é basicão, assim, mas assim, porque tem muito lúpulo que já lembra o maracujá, então já é uma coisa natural que já tá no paladar de quem bebe cerveja. Mas, cara, pô, a gente já fez cerveja com lactose, com baunilha, cacau, morango, isso numa mesma cerveja.
Tem cerveja, pô, Three Monkeys, uma cerveja dos amigos nossos, eles fizeram uma linha de cerveja agora que eles, pô, tá tomate, ostra, sabe umas paradas assim, não tem limite, não tem realmente limite. E se fica bom, vambora, né? Você é amigo dessa galera toda? Sim, somos um parceiro. Uma alta ajuda, um grupo cara, de ajuda. a gente sempre precisou muito se ajudar, né? A gente começou mais ou menos junto, o Three Monkeys começou um ano antes da gente. E o Ocos Pocos também começou alguns meses antes da gente. E a galera era toda amiga, assim, a gente já fez colaborativas, né, cervejas que a gente fez junto. Então, por exemplo, com a Three Monkeys a gente tem a Copacabana, que já está na terceira edição, a gente vai lançar agora. A Three Monkeys tem um festival que eles chamam Brewing Friends. Então eles chamam uma galera para fazer cerveja junto com eles. E aí a gente vai fazer a Copacabana agora em janeiro de novo. No comecinho de janeiro a gente vai ter Copacabana 3. A Copacabana é como se fosse um filme, né? Então já teve a 1, a 2 e é sempre como se fosse um cartaz de cinema, uma coisa assim diferente. Mas me fala aí como é que é mais ou menos assim um processo de você largar uma carreira, uma coisa mais estável. Então, realmente. Fazer uma cervejaria com os amigos. Cara, eu pessoalmente sempre gostei de fazer coisas diferentes, assim. Eu era o moleque que, tipo, no prédio eu falava que eu ia lavar o carro das pessoas, ganhava um dinheirinho, enfim. Eu gostava dessas coisas, mas por prazer mesmo, me amarrava e para dar um jeito de ganhar dinheiro, eu sempre dei meu jeito e tal. Tanto é que assim, beleza, me apaixonei, porra, você faz cerveja, você é apaixonado por cerveja. Me apaixonei pelo business, me apaixonei pelo que a gente criou, me apaixonei pela Três Cariocas, me apaixonei, aprendi a gostar muito de cerveja, mas não necessariamente, por exemplo, eu pessoalmente gosto mais de vinho do que de cerveja. Então eu tenho também um sonho de, cara, um dia ter uma vinícola, e por que não uma vinícola que seja da Três Cariocas? A gente já quase abriu um alambique também para fazer cachaça. Lá em Araras também? A gente quase comprou o alambique do pai do Eduardo, mas ele estava precisando vender logo e tal, e acabou vendendo para outra pessoa. Também ia desvirtuar a gente do que a gente estava com o plano na época e tal, mas era uma vontade nossa, a gente, enfim, queria criar coisas diferentes. Mas eu lembro que na época, cara, eu estava desencantado com o direito, queria sair, queria fazer outra coisa. Entrei em administração, mas o que me motivou mesmo foi abrir a cervejaria e o processo todo, né, de criação junto com os meus sócios. E, enfim, a faculdade, né, é meio até frustrante você ir para a faculdade enquanto você está abrindo uma empresa, porque, cara, parece que a faculdade está atrasada enquanto você está ali, tipo, vivendo 1 milhão de coisas a cada dia. Você chega na faculdade e os caras estão falando umas paradas assim, caraca, isso você não vai usar, tipo... Acho importante, beleza, mas, cara, eu acho que um pouco menos pior do que a escola, que você aprende máscara, mas ainda assim... Ainda assim, cara, é até engraçado, assim, a gente vê... Eu, pessoalmente, tenho uma crítica muito grande a quem está na faculdade, faz ali o estágio, vai na carreira e só vê aquilo. Cara, eu vejo muita gente que não faz nada, não trabalha e não sabe o que é muito se virar, sacou? Tipo, meio que não sabe lidar com um bicho de 7 cabeças, talvez por não ter, né? Uma galera meio mole, assim. Isso é uma parada também que a gente viu muito nesse... Obviamente a gente ainda é uma criança de empresa, a gente tem 5 anos, Três Cariocas, e criança de criança mesmo, a gente tem 28 anos. Mas, cara, obviamente que a experiência traz uma bagagem bizarra, mas a gente vê uma porrada de empresas gigantes, grandes multinacionais, com CEOs, CFOs, uma galera de diretores ganhando 60, 70, 80 mil reais, que a gente vê, caraca, o que esse cara faz, mano? Esse cara não sabe ser líder, esse cara não sabe, ele sabe fazer ali uma paradinha dele, tem 1 milhão de pessoas embaixo e, sei lá, a gente critica muito essa parada, porque... porque vocês trouxeram uma coisa, vocês originaram o negócio de vocês, já vem do zero. Esses caras geralmente subiram na estrutura, estão ali. Eu vejo que muita galera não tem muito o que fazer, assim, né? Tipo, não sei se a galera já conhece, obviamente tem muito cara muito foda, né? Que tá ali em posições absurdas, mas, cara, tem muita gente encostada, né? Recebendo salários bizarros. Mas você acha divertido esse processo de criação? Acho demais, assim. Acho divertido, mas assim, no começo, larguei o direito, comecei uma parada que a gente não ganhava 1 centavo de dinheiro, que isso é outra parada. Não existe empreendedorismo sem mamãe e papai, sem uma grana por trás.
Estou generalizando muito, obviamente, tem casos de pessoas que saem do nada e porra, criam coisas incríveis. Mas a média é todo mérito para essas pessoas, mas a média é que, cara, você não tem apoio de ninguém para criar uma empresa. Não tem. Nem do governo. Principalmente do governo. Você tem dificuldades, exato. Você tem dificuldades. Parece que estão toda hora tentando te sacanear. Tipo, buscando, porra, deixa eu ver se esse cara. Deixa eu sacanear esse cara aqui, é foda. Então, assim, no início eu tive crise do pânico, cara. Eu fiquei um ano, na verdade, eu não sabia o que eu estava tendo, né? Mas volta e meia eu tinha umas tonturas, sei lá o quê, uma aceleração no coração. Fui parar 2 vezes no hospital, com taquicardia, achando que estava morrendo, infartando. Até um dia que no hospital, quem estava era uma psiquiatra de plantão e falou, cara, você está tendo crise do pânico. E aí ela falou, cara, você está muito ansioso? Eu falei, cara, eu vivo ansioso. Tipo, eu vou dormir sem saber o que está rolando no dia seguinte, não ganho um centavo de grana. Enfim. E pressão da família, pressão dos amigos, aqueles amigos que já estão bem empregados. Então, sei lá, assim, o que eu observei, na minha família não teve pressão nenhuma, assim, minha família apoia então você pra é caramba. sortudo, né? Não, na família eu tive muito apoio, assim, zero pressão. Mas, e dos amigos também, zero pressão. A galera sempre achou muito divertido. Cerveja, né, traz um certo glamour pra você vai fazer cerveja. Primeiro que a galera já acha, desde o início que a gente abriu a cervejaria, que a gente começou a fazer cerveja, tão ricos, pronto, estamos fazendo cerveja tão ricos. E, porra, cadê esse dinheiro que eu não achei até hoje? Você chegaram a ganhar algum dinheiro? Cara, nada. Não, salário, beleza, mas merreca comparado com o que a galera já ganha no primeiro emprego, assim. Merreca. Sempre pra empresa... Só com paixão mesmo, né, cara? Cara, só com paixão e com... Acho que não sei se paixão, óbvio paixão, mas acho que mais que isso é acreditar que isso vai se transformar numa parada muito grande. Então assim, se você não tiver objetivo, tá ali só por, beleza, vamos continuar isso aqui, é maneiro, e só por paixão também, acho que não vai. Tem que ter um foco. Acho que tem que ter um negócio tipo assim, meu irmão, quero transformar isso aqui numa parada gigantesca. Porque senão eu não estaria ali com certeza, assim, tipo, se eu... Cara, por exemplo, depois de 5 anos, a gente passou por 1 milhão de situações. Atualmente, eu vou contar daqui a pouco já o momento que a gente fez uma captação para a construção da nossa fábrica. Atualmente, a gente subiu, começou, tava uma época, 2017, bombando, 2018 foi um ano bem complicado, foi um ano horrível para Três Carioca. Eu já teria desistido se eu não acreditasse que essa parada pode explodir, entendeu? Porque não vale a pena, tipo, todo o estresse. E seus dois amigos continuam firme e forte? Continuam firme e forte, a galera acredita, tipo... É isso, acreditar que a gente vai explodir essa parada, né? Então, assim, paixão existe, mas só pela paixão não ia ficar, não. Assim, eu tô fazendo também pelo meu irmão, é um business que eu quero crescer. E assim. apesar desse cenário, vocês fizeram um crowdfunding para... Apesar desse cenário, a gente fez um crowdfunding ali no final... Foi quando? A gente está em 2019, foi em 2018, na verdade. Mentira, o ano que foi pior para Três Carioca foi 2019. Mas 2018 começou a ficar pior ali. Entrou a crise, né, e tal, ficou pior ali no final do ano. Mas a gente captou uma grana para a construção da fábrica, porque a gente viu, cara, agora ou a gente constrói a fábrica e vira o business rentável, ou o cigano não dá para continuar existindo. Então a gente fez essa captação e aí o projeto está andando, enfim, obviamente tivemos alguns desafios no meio, estamos reestruturando o projeto para esse ano dar certo. Assim. Você acha assim que se você estivesse num país com uma economia mais estável, com um governo mais estável, o seu negócio já estaria melhor? Muito melhor. Né? Eu acho que já teria explodido, assim. Porque vocês, de certa forma, vocês têm um público. Cara, a parada é o seguinte, a gente precisa de injeção de grana o tempo inteiro para crescer qualquer startup, né? Enfim. E ainda mais se mexendo com um produto, você precisa de grana. Ninguém quer dar grana pra gente, a gente não tem imóvel, somos moleques que não tem um imóvel, nosso nome, não tem nada e não tem, infelizmente não tem grande, assim, também tem, né? Porque senão não era nem possível nada que você está fazendo, mas Friends and Family não tem esse dinheiro para bancar a parada. Então, meu irmão, ninguém quer dar dinheiro pra gente, não tem garantia real, vai dar o quê? Não tem nada concreto, nenhum bem imóvel que você possa dar garantia. Não tem. A garantia tem que ser vocês. Tem que ser a gente. E aí que tá, a gente conseguiu, a gente ter captado os 2 milhões de reais foi fantástico. Foi a gente. Vocês captaram 2 milhões? 2 milhões de reais. Foi uma captação via equity crowdfunding. Então, tipo, foi a primeira, na verdade, a gente abriu a captação sendo a maior captação de equity crowdfunding do Brasil, que é 2 milhões.
pela Equiseed, uma empresa de equity crowdfunding, porque isso foi aprovado no Brasil pela CVM tem poucos anos, acho que vai fazer 4 ou 5 agora. E então a nossa ia ser maior, só que na mesma época abriu uma galera que também, uma empresa de drone de observação geoespacial para agricultura, sei lá o quê. Porra, cara, tecnologia, então a galera captou muito mais rápido que a gente, captaram 2 milhões também. Mas enfim, foi uma grana. É uma grana, e aí que tá, beleza, vale super a pena e tal, mas é uma grana cara de se conseguir. É uma grana que a empresa fica com uma grana, então a empresa que capta... Você tem que fazer muita concessão para receber. Óbvio, assim. Então, beleza, o dinheiro é um dinheiro que, como a galera não quer dar garantia, não quer... bancos não querem suportar, enfim, não querem ajudar, a gente conseguiu via isso que a gente achou necessário. A gente tem que fazer essa captação, senão Três Cariocas não vai existir daqui a um tempo, entendeu? E qual o próximo passo de vocês? Cara, o próximo passo é ter uma fábrica em que a Três Cariocas é nossa, né? Que a Três Cariocas produz a preço de custo, enfim, ter um espaço nosso de produção, para aí sim conseguir, enfim, ganhar mais mercado e já tem projeto pra fora. Fábrica, já tem tudo? Sim, isso já está rolando, desde que a gente captou, a gente começou a construção, tivemos alguns percalços, a gente teve que parar a obra e tal, mas agora em 2020 a gente acredita que vai andar. De litros. Então, lá a produção inicial ali é de 15, 20 mil litros, e aí a capacidade de expansão vai até 150 mil litros. E, enfim, a partir daí a gente teria que arranjar outro galpão, mas basicamente você consegue crescer ali até 150 mil litros. E para terminar, vocês têm o objetivo de tocar essa empresa para a resto da vida ou é uma coisa assim, chega uma Ambev da vida, X? Cara, vamos lá. Eu acho que a Três Cariocas, mais do que... Porque assim, é muito bonito falar do empreendedorismo, tipo, eu sou apaixonado por isso e a minha marca... Acho que todo mundo cria uma marca que tem um apego bizarro e o ego não consegue... desvencilhar. Fala, não. E todo mundo começa assim, né? Não vou vender essa porra nunca, eu faço pelo amor e eu vou viver de arte. Eu tô na Três Cariocas, beleza, por 1 milhão de motivos. Tem toda a parte... de levar experiências e coisas positivas para as pessoas. Então, assim, a gente consegue fazer um produto que vai estar na tua casa, que você vai compartilhar, vai beber cerveja com seus amigos. A gente não tem só produto também, a gente tem um clube de corrida, a gente tem um clube de bike. A gente gosta de motivar pessoas a terem um estilo de vida interessante. Sim. Que não, por exemplo, a gente mistura cerveja com esporte. Porque é super possível. Então, é engraçado até. Pois é. E é engraçado porque normalmente as pessoas não visualizam como uma possibilidade, né? Como é que, cara, isso é muito louco, né? Por que a gente não visualiza como uma possibilidade? Porque a gente considera o álcool uma coisa horrível? Só que quando você está tomando álcool, você está se divertindo, você toma para se divertir. E, cara, tudo é equilíbrio, então você pode beber, você pode no dia seguinte acordar cedo, mesmo tendo bebido, dar uma corridinha, você vai soltar o álcool, enfim. Você pode se reidratar com cerveja, tipo, a melhor parada para se reidratar após uma corridona é tomar uma cerveja de uma vez, carboidrato gelado, vai embora. Então a gente gosta muito disso, eu particularmente gosto muito disso. Eu tenho a minha empresa para ganhar, tipo, quero ter muita grana no futuro para poder cumprir com desejos pessoais de, ajudar o mundo, sabe, como um todo, sei lá. Socialmente, ajudar pessoas com dificuldade, sou muito ligado à natureza, então, tipo, fazer projetos de sustentabilidade, e eu vejo a Três Cariocas como uma possibilidade disso, porque eu acredito que isso vai me gerar uma grana para poder, então assim, eu acho que mais, eu sou apegado à marca por acreditar que isso vai bombar. Sim. Mas por um desejo pessoal de, conseguir uma grana para ter uma vida que eu quero ter de, contato ao ar livre, não deixar de fazer meu esporte, não deixar de fazer minhas trilhas, abrir mão disso só pelo trabalho não faz sentido para mim, assim, tipo. Então, assim, com a pergunta que você fez, na verdade, se chegar uma Ambev querendo comprar a gente, por um preço que faz sentido para mim, por que não? Na hora. Então, assim, Ambev... O produto é bom. Prefiro que a Heineken venha, mas Ambev vai também. Aí tu pode largar tudo e ir pra Portugal e abrir tua vinícola. Exatamente. Abrir minha vinícola e, na verdade, sim, a gente, eu tenho muita vontade agora de Três Cariocas
cara, levar Três Cariocas para o mundo, fazer com que cervejarias no mundo inteiro produzam Três Cariocas. E é legal mostrar o Brasil desenvolvendo uma cerveja diferente. Exato. Tem muita cerveja boa no Brasil e, porra, mostrar para fora, né? Então, assim, acho que é aquilo, beleza, a Ambev comprar, alguém com uma grana muito forte, injetar grana na gente, é o que a gente quer agora, na verdade. Então, assim, independente de ser Ambev, porra, pegar um fundo gigante e botar uma grana na gente, cara, vambora. Tipo, a gente precisa de injeção de grana o tempo inteiro para fazer isso crescer. Sem isso, não existe crescimento. Então, utopia. Exato. Bem, espero que dê certo. Pô, Valeu, João. Obrigado pela presença. Agradeço. Valeu, Boa sorte. Valeu.